Olá, alunos do nono ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, continuando com a nossa matéria, tá? Estava estudando sobre forças, né? Essa matéria agora é sobre forças. E na aula de hoje a gente vai falar sobre força de atrito. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu separei aqui uns slides para falar de forças de atrito. Tem algumas partes resumidas, tem umas imagens, tá? Que mostram um pouco melhor. Então, vou mostrar os slides e tentar fazer uma relação aqui com o que está no livro. Força de atrito no livro está falando na página 196 do módulo 3. Então, peguem aí o módulo 3, né? E abram na página 196. Aí, vamos lá. Vou falar aqui do slide, tá? Força de atrito é uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de uma força. Ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada sobre um corpo, tá? Deixa eu botar aqui. Assim, tá? Um corpo qualquer está em cima de uma superfície, uma força para a direita, tá vendo? Exercendo uma força para a direita. E a força de atrito, aqui entre o objeto e a superfície, ó, sentido contrário, tá? Sentido para a esquerda. Mesma direção, sentido ao contrário. Então vamos lá aqui para o livro. Tá? Vou falar de modo resumido aqui que está no livro. Aqui no livro ele mostra um dinamômetro, tá? Tá aqui na parte esquerda da folha, esse objeto aqui. Esse objeto é usado para medir força, tá? E foi feita uma experiência aqui em duas situações, tá? Na situação 1, tá aqui a etapa 1, o professor, né, que fez essa experiência, botou o caderno no chão liso, tá? E executou uma força com o dinamômetro, né? Segurando o dinamômetro para puxar o caderno. Puxou. Aí foi calculado, foi medido, né? Aqui no dinamômetro, mais ou menos 9 newtons de força que o professor fez foi para puxar esse caderno. Na situação 2, ele botou num chão mais áspero, tá vendo? E fez a mesma experiência, botou o caderno em cima desse chão mais áspero, prendeu o dinamômetro lá no caderno e fez a força para puxar o caderno. A força que ele fez agora, 14 newtons, tá? Então, o que isso quer dizer? Que para ele puxar o caderno numa superfície mais áspera, ele tem que aplicar mais força, né, uma força maior, do que num chão liso. E o que isso quer dizer? Que o atrito, né, do caderno com chão áspero, né, é maior, ou seja, atrito é maior ali na situação 2 do que na situação 1, tá? Né? Força que opõe ao movimento de objetos. Então, se a atrito é maior na 2 do que na 1, você precisa botar uma força maior na 2, né? Conseguir botar o caderno para se mover, do que na 1, tá? Então, isso é a força de atrito. Para se opor à movimentação. Mas tem um detalhe, né? Se você, por exemplo, tentar caminhar, andar, né? Uma superfície que tem um atrito zero ou extremamente baixo, você não consegue, né? Seu pé vai deslizar e não vai conseguir se mover, tá? Por exemplo, se vocês já tentaram, né? Andar num chão ensaboado, pisando numa casca de banana, tá? Então você acaba escorregando, você não consegue ter atrito ali, né? O atrito também é importante ele ter, não de maneira demasiada, né? Maneira alta, mas ele tem que existir para você conseguir executar alguns movimentos, tá? Aqui falando, né? A força de atrito deve ser a existência de rugosidade na superfície de contato do objeto com o solo. Essas rugosidades não são observadas macroscopicamente,
mas são elas que dificultam o movimento. Aí está aqui mostrando, né? Um zoom aqui, mostrando essas rugosidades, né? Entre o objeto e a superfície, tá? Que é a força. Isso aqui é a força-peso, a gente vai ver mais para frente em nossa matéria, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa do livro para destacar. Gente, execução de aqui é o que eu falei sobre a importância também da força de atrito, né? Ó, aqui no penúltimo parágrafo. Nessa atividade, podemos observar a existência da força de atrito. Esse tipo de força está presente em diversas situações do nosso cotidiano, nas quais existe um contato entre duas superfícies, que se movem ou tendem a se mover, uma em relação à outra. Ela permite a execução de diversas tarefas diárias, como escrever ou apagar anotações em papel, escovar os dentes, caminhar e até mesmo sentar-se. Tá? Eu dei o exemplo da caminhada, né? Que o nosso pé precisa ter um atrito com o solo, né? Senão a gente escorrega, né? Mas está falando aqui de escrever, né? O lápis tem que ter um atrito ali com o papel, senão ele vai deslizar e tu não consegue escrever nada. Aqui ele está falando de sentar, né? Tem que ter um atrito também com o nosso corpo e o assento, senão a gente vai ficar escorregando, né? Então, o atrito tem sua importância para tarefas aqui do nosso cotidiano, né? Aqui falando, né? Força de atrito atua em sentido contrário ao movimento. Vamos estar aqui. Quando puxamos o caderno para frente, a força de atrito age no sentido ao contrário, para trás, né? Isso aqui, tomar como exemplo esse bloco aqui cinza como caderno e aqui o chão, né? Aqui a força puxando, né? O atrito agindo ao contrário. Opa, já leio que ter outra aula. E aqui, né? Isso não está no livro, mas vou botar aqui para vocês, né? Existem dois tipos de atrito, tá? Força de atrito cinético ou dinâmico, tá? Isso aí está relacionado a movimento, tá? Cinético, dinamismo, tá? Movimento. E a força de atrito estático, né? Estático é parado. Então, a força de atrito cinética ou dinâmico, né? É uma força que surge em oposição ao movimento, né? De objetos que estão se movendo. Então, é o atrito com o objeto, né? Com o corpo, está se movimentando, tá? Já está em movimento. E a força de atrito estático, tá? Atua sobre objetos em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento. Então, a força de atrito estático é quando o objeto está em repouso, está parado. Normalmente, tá? O atrito estático é um pouco maior do que o atrito dinâmico, tá? Então, por isso, por exemplo, vocês já empurraram o carro que deu defeito aí na rua. Você tem que botar uma força maior para empurrar esse carro enquanto ele está parado, até ele entrar em movimento. E aí, quando ele entra em movimento, você até pode diminuir a força. Às vezes, você precisa de 2, 3 pessoas para tirar o carro lá começar o carro a se mover, depois uma sozinha consegue empurrar o carro lá até dar o tranco e ele pegar, tá? Então, essa é a diferença do atrito estático para o atrito dinâmico. O estático é quando o corpo está parado, né? Até ele começar a entrar em movimento. Começou a entrar em movimento, entra o atrito dinâmico, tá? E normalmente eles têm valores diferentes. O estático costuma ser um pouco maior do que o dinâmico, tá? Então é isso sobre força de atrito. Aí vocês, se quiserem, né, que estão umas definições mais resumidas, deve botar o desenhozinho, né, de como funciona aqui os vetores das forças, né? Esse desenho aqui, escreverem aí no seu caderno, né? De maneira mais resumida, depois de perguntas lá na prova, defina o que é a força de atrito, né? Aí é uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de uma força. Aí pergunto lá, se estou empurrando um objeto para a direita, para qual a direção e sentido da força de atrito?
né? Então, aí você responde, né? Estou aplicando uma força horizontal para a direita, a força de atrito é direção horizontal, sentido para a esquerda, certo? Então é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Aí na próxima aula vai ser uma aula mais de correção dos exercícios da folhinha aí que ficaram para trás, tá? De forças e de força de atrito que vocês vão pegar. Então é isso. Até a próxima aula. Tchau.